Espírito Santo, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é o Deus conosco. Nós vamos abrir a Bíblia. Ela é um livro, mas ela é o poder de Deus. Eu te peço, Espírito Santo, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. Revela-nos, Senhor, a tua vontade, a tua palavra. Tu conheces cada um aqui, porque não fui eu que salvei, foi Jesus. E é o Senhor que cuida de cada um de nós. Glórias ao teu nome. Espírito Santo, eu te peço agora, vem em encontro. Derrama, Senhor, da tua unção, para que possamos ter o entendimento e a revelação da tua palavra. Com temor e tremor, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Aonde quer que esta palavra possa chegar, que ela chegue como libertação, revelação, cura, em nome de Jesus. Para que tudo seja em honra e glória ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é tremendo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Eu quero meditar com você sobre um tema, vamos prosseguir. Há momentos na nossa vida que acontecem tantas coisas que nós temos que prosseguir, temos que ir adiante. Tudo que acontece na vida de cada um tem a ver com toda a sua história de vida, com tudo que você representa, com tudo que você traz, uma carga tremenda. Se fosse tão automático a gente poder ser salvo, salvo sim, porque é o Espírito que é salvo, a alma acompanha, e essa é uma obra de Deus. Você entregou sua vida a Jesus, você tem a marca dele, está salvo. Mas o inimigo vai fazer de tudo para que a gente possa perder isso, porque muitos não acreditam que a gente possa perder. Mas se alguém veio para matar, roubar e destruir, significa que então temos algo que pode ser roubado, morto ou destruído. Ele não vem para pegar seus bens materiais. Isso acontece porque ele quer enfiar enfermidade, ele quer que nós voltemos a ficar novamente presos da onde Deus nos tirou. E a Bíblia diz, se a gente fizer isto, a nossa situação vai ficar pior. Eu comecei a meditar nisso esses dias, e eu comecei a ver que muitas vezes as pessoas nem sempre estão conscientes do que estão fazendo ou falando. A maioria das vezes não sabem. Há momentos que até sabem, mas há momentos que não sabem. Eu vejo que o ressentimento que acontece na vida das pessoas, e eu comecei a meditar aqui em 3 coisas que comecei a identificar. Primeiro, raiva. São 3 pilares. O segundo é a impossibilidade de perdoar. E o terceiro é o desejo de vingança. Quando nós reclamamos de alguma coisa é porque aquilo nos irou. Quando nós vamos para cima de alguma coisa é porque há um espírito de raiva. E é interessante que a pessoa se sente confortável num banco desse, mas se um dos pés cair,
essa pessoa vai ficar totalmente prejudicada. Fica tudo muito pesado e nós não vamos ter firmeza nesse banquinho. O momento e o jeito que eu vejo na história, eu estava anotando algumas coisas, que todas as circunstâncias levam pessoas a fazer os erros. Se você está realmente num ambiente e, de repente, vem alguma criança brincando, correndo, esbarra em você, você não liga, porque aquilo não te ofendeu no seu interior. Mas se alguém vem e esbarra em alguma coisa que mexe numa vontade tua, que mexe em alguma diretriz tua, pronto. A pessoa se levanta e já muda. É interessante. Se mexeu nos teus sonhos. Então, na verdade, muitos, tudo aqueles que nos cercam, fazem coisas, mas não estão possuindo a menor intenção de fazer aquilo. E Jesus foi dos homens aqui na terra que disse assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O que ocorre nesse espaço que nós vivemos, ele é muito pequeno, irmãos. Todos os caminhos se cruzam. E aí não tem como. Vão se esbarrar. Se nós não aprendemos a seguir o que diz a Bíblia, a mudança em nós começa no seguir a Bíblia. Se ele disse, tenha paz com todos, eu vou ter. Mas eu não quero ter paz com todos, eu quero me vingar daquela pessoa. Ela não fez o que eu queria. Pois é, mas a minha Bíblia diz, pega a tua cruz, negue-se a si mesmo e siga. A gente só não anda junto, irmão, se os dois não concordam. Então, aí não tem jeito. Se dois não concordam, a própria Bíblia diz, não vão andar juntos. Mas Jesus disse assim, Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Para que você possa perdoar, irmãos, e com isso se livrar desses espinhos que machucam e que se fere o coração, fere a alma, basta entender que ninguém pode tirar o que Deus te deu. Ninguém pode tirar a unção que Deus te deu. Ninguém pode mudar o que Deus quer fazer através da tua vida. Ninguém. O único que pode fazer isso é você mesmo. Se aceitar os espinhos. As outras pessoas não podem fazer isso. Deus quer, no livro de 3º de João 1, 2, a palavra diz, amados, acima de tudo, o homem de Deus está falando, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade, saúde, e assim como é próspera a tua alma. Deus quer te prosperar. Diga comigo, Deus quer. Eu só preciso aceitar. Deus quer. As coisas que Deus quer, Ele quer que nós aprendamos a viver no sobrenatural de Deus. E para isso, eu tenho uma Bíblia. Ele não daria uma Bíblia se Ele não quisesse as regras. Ele tira o povo do Egito. E Ele dá mandamentos ao povo para pôr ordem no meio do povo. Você já ouviu falar dos 10 mandamentos? Cita um.
amarás a Deus sobre todas as coisas. Então é porque eles não amavam. Não matarás. Então é porque estavam se matando. Honra teu pai e tua mãe. É porque não estavam honrando. Então, irmãos, a coisa mais fácil que tem é não dar ouvidos a isto. Coisa simples. Deus coloca uma Bíblia para nós vivermos do poder dele enquanto nós vamos sendo preparados para o grande encontro com o Mestre. A grande entrada triunfal na Cidade Santa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente vai se envolvendo com a vida. Ele diz, quem entrou no exército do Senhor não vai se embaraçar com as coisas dessa vida. Mas nós acabamos nos embaraçando e se envolvendo. E começamos a dar muito mais importância às coisas do mundo e esquecemos que a cada dia é Deus que está nos dando. E muitas vezes nós estamos fazendo coisas que nem sabemos que estamos ofendendo ou magoando. E eu não falo só de irmãos, mas eu falo de magoar o Espírito Santo, porque se Ele está dentro de nós, nós o estamos magoando. Ele quer que a gente viva do poder. Deus deseja isso. No livro de Deuteronômio 28, no verso 13, diz, o Senhor vai nos colocar por cabeça, não por cauda. Irmãos, quando ele está falando isso, ele não está falando que você vai ser o presidente da fábrica ou empresa que você trabalha. Mas é justamente ser cabeça de você mesmo e das suas emoções. Saber cuidar, saber ter essa liberdade. E ele diz, eu te colocarei, e não por cauda, e só estarão em cima e não abaixo. Agora, por favor, leia o restante, que está escrito. Há um C aí, depois da vírgula, o que diz? Eu não precisava nem completar o texto, eu poderia parar aqui, ó, se obedecermos. Obediência é tudo, irmãos. Obediência é tudo. Tudo que se refere à obediência, sempre a Bíblia diz, obedecer é melhor do que entrar no sacrifício. A expulsão de Satanás dos céus foi por causa da desobediência. Se nós obedecermos, não há estrago, não há doença. Mas por não obedecermos, nós esquecemos que Jesus pagou um preço pela vida de todos nós. Eu creio que o mundo precisa saber. Ele precisa saber. Através de cada um de nós, irmãos. Eu convido você no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 10. O mundo precisa saber, através das nossas vidas, o quê? Que Jesus pagou o preço. Louvado seja o nome do Senhor. Quando chegamos em Romanos 10, no verso 8, porém, o que se diz? A palavra está perto de você. Quando Deus falou uma coisa poderosa ao povo, Ele disse, não se afaste essa palavra de dia e noite. Não ande na roda de escarnecedores. A gente pensa que roda de escarnecedores é só lá fora. Não, irmãos. Muitas vezes nós fazemos uma roda de escarnecedores. E Ele está dizendo assim,
A palavra está perto de ti, ele está na tua boca, mas também no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração, então não basta só confessar, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Por isso que ele deixou um dos maiores sinais para nós, um de tantos que ele deixou, foi a ceia. Para que a gente lembre-se que há um Jesus, há um Deus que deu a vida por nós, irmãos. Se você crer na coisa errada, é o que você vai ter. Se você crer na palavra, o próprio Deus disse, ela não vai voltar vazia. E eu comecei a meditar nisso e disse, Senhor, como essa palavra vem e não volta vazia para o Senhor? Mas o Senhor é Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor continua criando todas as coisas. O que seria voltar para ti? Ele disse, onde eu estou, Reinaldo? Você acha que eu estou só no céu? A minha presença está em todos vocês. Eu estou dizendo que a minha palavra vai sair pela tua boca, vai chamar aquilo que não é para ser e vai voltar para você. Ou seja, eu estou em você, então está voltando para mim. Você consegue entender isso, irmãos? Você consegue entender que se pela minha boca sair besteira, vai voltar para mim o quê? Esse é o medo da boa medida. Vai voltar enfermidade, vai voltar doença, vai voltar desafeto, inamizade, um monte de coisa. Por causa de algo que nós falamos errado. E aí você começa a acreditar naquilo, e aquilo que Deus disse, se você puser as mãos, se você crer, você prospera. Porque Deus fez o homem para viver na graça. E a graça é o mesmo que Adão estava no paraíso, não tinha falta de nada. Mas o que pôs eles para fora? A desobediência. A desobediência nos põe para fora. E muitas vezes nós estamos até desobedecendo sem perceber. E aí temos que ir para o Senhor. Então não basta simplesmente eu confessar a Jesus, eu tenho que ter isso no meu coração. Eu tenho que entender que se eu fui salvo, o meu irmão foi salvo, o outro foi salvo. Eu tenho que entender que eu não tenho que pegar o lugar de Deus. Deus é o que julga tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, glória a Deus. Porque com o coração se crê para a justiça. Com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele... Ficou alguém de fora? Todo aquele que nele crê. Então ficou gente que ficou de fora. Não está crendo? Não será confundido. Se há alguma coisa tentando te confundir nesse dia, seja repreendido, como o pastor disse no louvor. Em nome de Jesus, caia por terra. Amém? Você pode dizer para uma pessoa, olha, isso aí não cai por terra, mas eu quero te dizer uma coisa. Se a pessoa não quiser que caia por terra, não vai cair. Se há uma torre, alguma coisa já firmado dentro da pessoa, um fundamento errado, não vai produzir. E olha, Deus quer que eu e você, a gente prospere mesmo.
Escute o que eu tenho para te falar nessa manhã. À medida que você medita na palavra de Deus, conhecendo os ensinamentos, você conhece os ensinamentos revelados pelo Espírito Santo, as coisas vão acontecer com você. Não tem como. Não tem como. Porque ele disse assim, as Escrituras diz, todo aquele que crê não será confundido, pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, vão invocar aquele de quem não creram? E como vão crer naquele em quem nada se ouviu? E como vão ouvir, se não há quem pregue? Ué, então eu tenho três coisas aqui e eu preciso de pessoas que preguem. Então, quando uma pessoa vem para Jesus, ela vem como está. Agora, a palavra de Deus vai penetrar no coração dessa pessoa, para quê? Para entrar e trazer a sujeira à tona. Para essa pessoa dizer, não, isso aqui está errado na minha vida. Eu fiz isso. Está errado. Eu peço perdão disso. O livro de Atos diz que as pessoas vinham se convertendo e havia uma fogueira e todos vinham jogando seus livros de feitiçaria. E ele continuou pregando a palavra. E eles vinham gritando e confessando a sua culpa. Então, há muito tempo Deus me ensinou o seguinte para mim. Eu passei muito tempo difícil na carreira pastoral, o ofício pastoral, é muito difícil. E eu passava muito mal. Porque eu queria viver, eu queria que as pessoas fizessem o que está na minha cabeça, mas, irmão, isso é impossível. Não dá. Amém? Eu não posso viver a tua fé e você não pode viver a minha. Então Deus começou a me ensinar isso e disse, Reinaldo, você gostaria de te levar há tanto tempo pregando, mas se você continuar assim, você vai morrer. Porque você está parado no tempo. Eu ia orar a Deus, eu não ia orar para que pessoas fossem salvas. Eu pedi o tempo todo a Deus, fala com aquela fulano, fala com aquele negócio. Fala. Ele é salvo já. Deixa o Espírito Santo agir. Só pregue. O apóstolo Paulo só pregou. Não fez apelo, não fez nada. Ele disse, olha, se vocês quiserem, queime isso. Então você vê que as pessoas vinham gritando e jogando seus livros de feitiçaria, porque reconheceram que aquilo não era bom para a vida delas. E eu comecei a aprender que muitas coisas não eram bom para a minha vida. Eu falei, não, para aí. Amém? Não vou morrer por isso. Porque Deus não mandou. Cada vez que alguém tentar pegar o lugar de Deus, ou o lugar de Jesus, vai se machucar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa poderosa aqui. O que Deus vai fazer, e eu ponho essa palavra sobre tua vida. Nesse próximo mês, se você tiver atenção, receba isso. Deus levará você a uma dimensão totalmente nova de doação ilimitada e liberal, baseada na aliança que você fez com Ele.
Tem uma aliança com Ele? Então Ele vai te levar nisso. Está realmente lutando, mas cumprindo a palavra? Deus vai te levar nisso. É isso que você tem que falar. Eu estou indo para o que Deus tem para mim. Uma nova dimensão junto com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não preciso chegar aqui todos os domingos e fazer orações e fazer um monte de coisa. Não, é só a palavra. A palavra já liberta, a palavra já cura, a palavra já te abre o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Basta obedecer. Tão simples, não é? Tão simples. Tão simples. O mês que vem nós vamos, na parte do seminário, e nós tivemos, nesse mês que se passou, libertação. E eu estava meditando sobre isso. Quanta libertação, quantas coisas Deus fez. E eu estava revendo tudo que eu preciso ministrar nesse próximo mês, se Deus permitir, nem sei se eu vou estar vivo, sobre família. E quando eu fui atualizar os meus dados, porque há um bom tempo eu me afastei disso, eu disse, não quero mais falar sobre isso. Está muito difícil falar sobre família. As famílias estão se destruindo. E eu parei, alguns anos atrás. Recebi muitos convites para encontro de casais, mas eu falei, não vou não. Não vou não. Mas me escalaram para a família nesse mês. Eu falei, tá bem. E quando eu fui ver os índices, os meus índices eram de 2005. E eu comecei a atualizar os índices. Eu fiquei assustado. De separações, de coisas ilegais, de adolescentes se engravidando à torta e à direita. Eu disse, meu Deus, o senhor queria que eu fosse mexer nesse material para saber isso? Porque eu não posso entender, irmãos. Sabe, eu não consigo compreender e talvez alguém possa me ajudar. Como pode o maior poder que você tem, que Deus te deu, onde Ele diz, quando dois de vós concordarem. Então você entende o casal que agora passa a fazer uma só carne, não espírito nem alma, mas uma só carne. Pode jogar isso no lixo. Onde está a palavra que é melhor serem dois, para que um fortaleça o outro? Eu vejo jogarem fora isso. Satanás está fazendo isso. Não estão orando, não estão usando da autoridade. Ele disse da presença dele, onde tiverem 2, 3 ou um grupo. Presença. Mas concordância, só 2. Agora eu quero que você entenda isso, você, casal. Se você entender isso, nós chegamos para Deus e dizemos, mas Deus, sabe o que acontece? Eu estou assim, estou assado, porque eu não tenho isso, o outro casal não tem isso. Nós esquecemos de construir. É fácil derrubar. Talvez essa manhã você olhe para mim e diz assim, apóstolo, eu creio que o senhor hoje não veio para orar, não. Não veio. Pensa que eu vou fazer isso todo domingo, não. Se Deus mandar, eu vou fazer, senão, não. Eu fiquei assustado de tanta libertação que teve.
sabe, de vez de você vibrar com a libertação que Deus está fazendo com a pessoa, simplesmente foi mais um evento. Que Deus nos perdoe. Tomou posse da primeira coisa que eu estou pondo sobre a tua vida. Estou chamando sobre a tua vida. Obedeça a palavra, fique atento nela. Estou chamando para que Deus te leve a uma nova dimensão poderosa. Segundo ponto. Peço que Deus libere uma unção do Espírito Santo especial para cada um de vocês, para cada um de nós. E o levantará como um guerreiro espiritual, poderoso, e você vai experimentar a vitória total contra o inimigo, o tempo todo e em todas as áreas da tua vida. Aleluia. Sabe, a Bíblia diz, profetize, profetize. Deus, vou te dar um terceiro ponto. Peço que Deus o liberte da escravidão, da pobreza. Por quê? Para você ter um fruto, para você comprar coisas? Não. Porque há uma nação, há irmãos nossos de pátria, passando fome, passando necessidade. Tinha uma casa para morar, agora não tem mais. Moro em barracas, moro nas ruas. Eu quero que você prospere, que a igreja prospere, a igreja toda do Senhor nesse país, e que ajude a todos, para que ninguém passe necessidade. Quando Deus deu a graça, Ele disse, a graça que você recebe é a graça que você vai dar. Então eu estou pedindo a Deus que liberta você dessa escravidão, da pobreza e das dívidas. Liberando um milagre, que haja um milagre de provisão na tua vida. Oh, glória ao nome do Senhor. Sabe, que você possa ter a possibilidade de quitar e ajudar a quantos vocês puderem. E que uma vez você livre, adote medidas para jamais ser escravo de dívida novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se que isso tudo vai exigir uma rigorosa disciplina. Quando Deus falou assim, vigia e ora, Ele não mandou vigiar o diabo. Ele mandou vigiar você, a mim. Não um vigiar o outro, não, cada um se vigie. Vigie o que você está falando, vigie o que você está pensando, vigie suas intenções, se não vai ser isso uma armadilha para você. Vigie os caminhos que você quer caminhar, porque a Bíblia diz, há caminhos para nós que parecem tremendos, mas no fim vão gerar dor e tristeza. Então, tem que ter disciplina, irmãos. Uma rigorosa disciplina, que Deus lhe ensina, que o tornarão um vencedor em qualquer batalha espiritual. Eu quero chamar sobre a tua vida esses 4 pontos, e sobre a minha também. Em nome do Senhor Jesus. Deus planejou, o plano de Deus é liberar bênçãos sem medida. Vamos até o livro de Mateus. Podemos passar ali pelo irmão Mateus.
ou não é seu irmão? Deus planejou, fala comigo, Deus planejou liberar bênção da multiplicação. Oh, glória a Deus, aleluia. É tremendo isso. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. No livro de Mateus, no seu capítulo 10, a partir do verso 31, ele começa dizendo assim: não tenha medo. Não tenha medo. Porque bem mais valeis vós do que muito pássaro. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Portanto, todo aquele que me confessar, e se confessar diante dos homens, é quando muitas vezes nós dizemos assim, veja, olha o que eu consegui. Não, eu não consegui nada. Se algo está sendo feito, é porque Deus está fazendo. É porque o Espírito Santo está usando pessoas para fazer. Vai orar com a Chiquinha, que ela... Não, a Chiquinha não tem poder nenhum, quem tem é o Espírito Santo. Se Ele quer usar como instrumento, vai usar. Queriam levar no domingo passado até o meu tapete embora. O tapete não tem unção nenhuma, está em poeira. Mas quando Deus determina alguma coisa, quando Deus fala para Jesus, cura esse cego, mas cura com a tua saliva e também com o barro. Quantos cegos foram curados assim? Um. Tinha até um lá que queria também um pouco de barro. Ele mandou a palavra, veja. Ou seja, o Espírito Santo é novidade de vida. Ele faz o jeito que Ele quer. Usa quem Ele quer. E faz da maneira que quer. E eu só preciso aprender a aceitar. E quando eu aceito, eu não sofro. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes eu viajava muito e, vez ou outra, não gostava muito disso. Eu gosto que as pessoas tenham liberdade. Eu sou assim mesmo. Desculpe, irmãos, eu já peço perdão para você, para Jesus. Eu gosto de sossego. Amém? Eu sei que tem gente que gosta da casa cheia, tal. Eu não sou muito assim. Mas eu sou assim. Eu nem sei como vai ser lá no céu. Talvez Deus me ponha lá no meio de todo mundo lá. Ou então fala assim, deixa ele lá no canto sozinho, que esse cara é um bicho do mato. As minhas famílias, os meus familiares falavam isso. É um bicho do mato, não mexe com ele não. Porque eu não gosto de ficar perdendo tempo com coisas que não edificam. Mas às vezes eu tinha que ficar em algumas casas. Tudo bem, eu fico. Não tinha outro recurso, tá bom, eu fico. Tinha que dormir ali uns 2, 3 dias. E muitas vezes eu via as irmãs que davam a hospedagem, às vezes eram pastoras, outras membros, e eu ouvia muitas dizerem assim, eu não posso olhar para essa almofada que já me irrita. E um dia eu falei para uma delas, falei, irmã, tem duas coisas. Ou você tira a almofada, ou então aceite-a como ela é. Falou, pastor, mas eu não posso tirar porque eu preciso de uma almofada. Então aceita como ela é. Você já pensou nisso, irmão? Eu falei, eu estou pensando agora. Aceita. A almofada é assim? Então deixa. Você precisa dela? Então fique. Não está boa? Tire.
Falou, mas eu não a almofada me perturba, mas eu preciso dessa almofada. Eu falei, então faz o seguinte, não olhe mais para ela. Põe outra por cima. Esconde ela. Tira os olhos em cima do mal. Amém? Se isso te incomoda, tira os olhos de cima. Porque senão, aquele que veio para matar, roubar e destruir, vai fazer com que você mesmo, meu irmão, escuta o que eu estou te falando, você mesmo se mate. Você mesmo fica doente. O número de coisas que aumentou, irmãos, eu estou assustado com os índices. É muito sério. Famílias todas bombadas, por quê? Por questões de paternidade e a maternidade. Não tem pai ou não tem mãe. Como será a geração do futuro? Como serão essas pessoas? Eu fico pensando como a igreja naquele momento vai agir se não ouvir totalmente as estratégias que o Espírito Santo tem. Como nós vamos fazer? Quando você começa a olhar muito uma coisa assim, que tem pouco, você ainda olha. Mas quando você começa a ter muitas coisas, perde já a qualidade. Um monte de igrejas que surgiram já perdeu qualidade. Um monte de coisa, você passa, né? O homem passa, olha lá, vê uma mulher, já fica olhando. Ele vai na praia, está todo mundo lá à vontade e já não olha mais. Por quê? Porque se você passar toda vestida, você vai ativar uma coisa que está na cabeça dele, que é a alma, é a mente. Mas também se você passar mostrando já toda a pelanca, ele já desanima. Ele fala, Deus poderoso, não vou nem imaginar mais nada. Eu estou mentindo? Ou o homem é assim? É que ele está mascarado, não quer falar, meu. Amém? Então você vê que nós somos o nosso próprio inimigo, porque não queremos obedecer a palavra. Se a palavra está dizendo para não fazer daquele jeito, não faça. Mesmo que tenha sido ferido, você não foi ferido ao ponto de subir no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus. E ele diz assim, portanto, aquele que me confessar diante dos homens, então nunca mais fique dizendo, eu consegui isso, você não conseguiu nada. Quem conseguiu foi Deus através de você. Por isso que a gente tem que dizer o tempo todo, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Também vou confessá-lo diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, meu irmão, parabéns, parabéns por isso. Irmãos, o que mais o diabo gosta é alisar. Eu creio que ele foi que inventou, acho que escovinha, pente, esticador, ralador, todas essas coisas que as irmãs usam. Ferro a vapor, prancha. Eu creio, acho que foi ele. Por quê? Porque o homem gosta. O ser humano, eu não vou falar o homem, vocês vão pensar que é só o homem. Não, o ser humano gosta de ser alisado. Amém? Parabéns. Olha, que coisa, que poder. Cara, foi Deus que fez. Amém? Um dia saímos juntos, nós fomos para algum lugar aí com a equipe, aí, não sei para onde nós fomos.
Nós estamos parados para tomar um lanche, porque eles têm fome. Eu não sei quem estava comigo ali, mas eu disse, nós somos um bando de mané. Tinha alguém comigo aí naquela vez? Tinha? Você estava? Eu também não sei. Eu sei que foi em algum canto. Eu não fico marcando onde é, onde não é. Eu sei que nós estávamos lá no meio da estrada, sentados com o grupo dos irmãos lá que estavam comigo, e eu disse, meu Deus, eu olhava para cada um de nós e falava, nós somos um bando de mané mesmo. Fomos tão espertos, né? Arrumamos uma van para ir, vamos com uma van de criança. O mané estava aí? Estava. Tinha mais mané lá. É que eles não querem aparecer agora, mas tinha um bando de mané lá, junto comigo. Eu também, um manézão. Chegamos lá para ministrar, meu irmão. A primeira coisa que nós tivemos que é ministrar nós mesmos. Passar horas e horas com a perna fechada. Olha lá, outro mané, tá vendo? Foi para onde? Araraquara? É. Ô povo de Araraquara, vocês são bênçãos. Sabe, eu fiquei olhando para nós ali e falei, nós somos tão carentes da obra de Deus. Eu fiquei pensando comigo, quem somos nós para fazer essa obra? Quem sou eu? Não é ninguém, se o Espírito Santo não fizer. E se eu não for fazer, ele vai levantar um cavalo. E se um cavalo não puder subir a escada, ele vai pegar os cães daqui. E vai entrar Davi e Gideão, que é o nome deles, e eles já vão entrar em pé com a patinha, já abençoando todo mundo. Por quê? Porque nós achamos que somos alguma coisa, você não é nada. Amém? Nós somos a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Na palavra, Ele te derrama poder e o Espírito Santo te usa de uma maneira tão tremenda, que é a coisa poderosa, mas não negue a Deus. É Ele que está fazendo. É Ele que está fazendo. Se negar-me diante dos homens, eu vou negá-lo diante do Pai, que está nos céus. Deus é o Jeová Jiré. É o Deus que provê. Quantas coisas? Quantas coisas? Pelo menos fala 2 vezes. Amém? Todas as coisas. Deus também é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, vencedor, que vence e nos leva em vitória. Eu creio que todos, eu creio que todos querem vitória. Eu sei que muitos querem sucesso. Cuidado com isso. Isso é demoníaco. Sucesso te levanta, te derruba, te cobra, custa caro. Mas nós queremos vitória. Por quê? Porque a vitória é sua. E você pode fazer o que você quiser com ela. Tem muita gente que ganha troféu, é dele. Põe lá para escorar livro, põe lá para escorar janela. Não serve para mais nada. Mas as vitórias que Deus te dá servem para a glória dele. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Posso convidá-lo aí até o livro de João. João, no seu capítulo 8. Olha o que está escrito aqui. Você tem que ter isso vivo no teu coração. Se, pois, o Filho te libertar, verdadeiramente, você pode se dizer, sou livre. Como Ele liberta? Vendo a palavra, obedecendo a palavra e negando-se a si mesmo. Que é a cruz, eu creio que é a cruz mais pesada que tem. É você negar-se a si mesmo.
Se a Bíblia manda fazer daquele jeito, é para fazer daquele jeito. Se não fizer, vai trazer problemas. Amém? E a palavra diz assim, se nós queremos ter grandes resultados, você quer ter grandes resultados em vitórias? Eu preciso fazer, primeiro, conhecer bem a palavra. Presta atenção nisso. Olha o que se está desapontando para nós nesses próximos meses. Segundo, eu preciso ter coragem de investir. Eu não estou falando em investir só dinheiro. Estou falando de você investir. Investir em qualidade de sua vida, em amizades, em tal pessoa lá que você não gosta. Investe nela. Comece a orar por aquela pessoa, para que seja bem sucedido. Com a medida que você mede, você será medido. Invista nisso. Mas para investir nisso, tem uma oferta que nós estamos fazendo, não tem? Qual é o nome dela? A especial. Desafio. Eu não estou falando para você fazer essa oferta de desafio, mas eu estou te falando para você viver investindo num desafio. O Espírito Santo está dizendo assim, eu te desafio a você pôr em prática a palavra de Deus na tua vida e não ter o retorno que ela diz. Eu te desafio. Então, aquela semente, aquela oferta é para lembrar a mim que nós estamos num tempo de desafio. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está dizendo, eu desafio você, jovens que estão se casando, a levar esse casamento até o último suspiro. É um desafio. Porque eu estou estudando ainda, depois eu vou consultar os meus irmãos dos casais para me dar essa revelação. Por que a lua de mel acaba aos 35 anos? Você já sabe? Não, porque com esse olhar intimidor, assim, ele já sabe. Por quê? Porque não pode ir à frente? Por que não pode um investir no outro? Por que não pode chegar até onde Deus quer levar? É um desafio. Se eu não investir nisso, eu não vou conquistar nada. O Senhor está nos levando a isso. No reino de Deus, eu preciso, igualmente, fazer investimentos, irmão. Eu tenho que investir no reino de Deus. Não como correr risco de uma parceria ou qualquer outra coisa, mas investir mesmo no reino de Deus. Eu creio que muitos, agora eu quero levar para o lado financeiro, eu creio que muitos têm problemas financeiros. Talvez as pessoas culpem a pandemia, ou isso, ou aquilo, mas espera aí. Pandemia não mudou Deus. Pandemia não segura o poder da palavra de Deus. Você está me entendendo? Ah, mas apóstolo, mas eu perdi o emprego. Mas você não perdeu o teu Deus. Porque Ele pode fazer muito mais por você e por mim. E aonde há um problema e onde há um caos, você vai ver ali o mover de Deus poderosamente, porque Deus se manifesta no meio do caos. Porque se tudo vai bem, você acha que nós vamos falar graças a Deus? Não. Mas quando tudo começa a dar errado, e você começa a prosperar, e você começa a abençoar e investir no reino de Deus. Enquanto estamos trabalhando, bom, estou trabalhando, mas tem alguém que
está disponível, tem o chamado e pode ir para pregar, eu vou investir nele. Isso chama-se missões. Tem um outro ali que pode fazer alguma coisa. Tem um outro pastor que pode ser alcançado e vai alcançar a igreja toda. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É assim que se resolve as questões. Não ficar culpando pandemia, não sei mais o quê. Não, Deus é o mesmo e continua fazendo coisas tremendas. E vai fazer ainda muito maior ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dar estratégias. Ele vai dar oportunidade. Agora Ele te dá uma estratégia, uma oportunidade. Não é um desafio? Hein, pastores, vocês que têm seus afazeres, não é um desafio todo dia ir lá fazer? Não é, igreja? É um desafio. Por quê? Porque eu não sei o dia de amanhã. Pode ser que a coisa vá de um jeito assim, pode ser que não. Mas é uma coisa eu te digo, seja o jeito que for, Deus continua sendo Deus. Oh, glória ao nome do Senhor. Deus continua sendo Deus. Não meça Deus por causa dos seus problemas, por causa das suas questões. Deus é tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Jesus pregava, outros estavam preocupados com o povo que poderia comer ou não. E a primeira vez que aconteceu isso, Jesus disse, o povo está aqui, talvez está com fome, por favor, vocês podem alimentá-los? Os discípulos disseram não. Por quê? Porque eles estavam limitados à terra. Se eles saíssem dessa posição natural e fossem para a sobrenatural, você está entendendo? Eles iriam conseguir. Então Jesus ensinou eles. Fez o caminho, mostrou o caminho, como se multiplicava. Na segunda multiplicação, Jesus não falou nada, foi os discípulos que falaram. Novamente Jesus teve que agir. Jesus vem por cima do mar, acalma, entra no barco, acalma a tempestade. Depois ele está novamente com os discípulos numa outra situação e se levanta uma tempestade. Jesus estava lá. Talvez muitos possam falar, mas Jesus não estava no primeiro barco, mas ele nunca abandonou os seus. Mas no segundo barco ele estava. E aí o pessoal foi acordá-lo. Faz alguma coisa. E ele olha para eles e diz, mas vocês são tão pequenos na fé. Vocês são tímidos. Vocês não se atiram. Não se abrem. Sabe, quando você vem receber algo, ou você vem receber uma oração, abre o teu coração. Fala, eu quero. É de Deus, eu quero. Seja o que o Senhor quer que eu suba, quer que eu saia voando aqui, eu vou. Eu quero. Ficam duros. Se abre. Abre o teu coração. Entenda a mensagem. A mensagem é para ser vivida, não para ser julgada. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela hora não é o fulano de tal que está ali. Há uma unção. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus quer fazer isso. Deus tem a resposta. No livro de Ageu, no seu capítulo 1, diz assim, a partir do verso 5. Ora, pois, assim diz quem? O Senhor. O Senhor dos
exércitos. Irmãos, há exércitos nos céus e há exércitos na terra. E há o povo de Deus. Senhor dos exércitos, considerai, olha só, considere o vosso passado. Tendes semeado muito. Está semeando. Não, é semeadura, vamos semear, vamos semear, vamos semear. Mas o que ele diz? Mas você está recolhendo o quê? Pouco. Então ele está dizendo, considera. Espera aí, estou semeando uma terra boa? Estou semeando uma terra fértil? Estou semeando numa terra que obedece a Deus? Apóstolo, eu estou semeando, todo mendigo que eu vejo, eu dou uma oferta. Pois é, você acabou de falar, aquilo é uma oferta. Quer semear bem? Missões. Qualquer missão? Não. Deus te mostra as que realmente estão dando fruto. Amém? E aí diz assim, considera, você está semeando muito, mas você está recolhendo pouco. Comei, mas não está chegando a se fartar. Você bebe, mas não dá para saciar. Você está vestindo, mas ninguém está se aquecendo. Agora, presta atenção o que tem depois do ponto e da vírgula. E o que recebe salário está recebendo para colocá-lo num saco furado. Então, está na hora de começar a ver a primeira parte do texto. Considerai. Opa, espera aí. Considerai o vosso passado. O que é o vosso passado? Ontem é passado? Sim ou não? Claro. Onde eu fiz? Onde eu semeei? Que palavra você soltou ontem? Que flecha você mandou? De edificação? De restauração? Ou de acusação? Considera. Aqui não está falando que o inimigo não vai deixar você comer, não vai deixar você beber, não vai deixar você vestir, porque quem faz isso é o Senhor. Mas ele pode ir lá na sua bolsa e rasgar embaixo. Eu tinha um casaco. O Senhor disse, esse casaco já está está na hora de andar, Reinaldo. Mas sabe aquele negócio, né? Eu não sei por que eu preciso de revelação nisso. Por que a gente se apaixona pelo casaco? Né? Pelo casaco, pelo sapato. Eu sei se é um caso de amor com o pé, com a roupa. Eu falei, Senhor, mas esse casaco é tão legalzinho. Que legalzinho, já está comigo há anos. Está na hora de fazer ele andar. Talvez tenha muita gente aí que não tem nada para pôr no corpo. Tá bom, vou fazer isso, mas não fiz. Quando você fala que vai fazer e use aquilo que Jesus disse para Judas, vai e faz depressa. Não fique enrolando, senão você não vai fazer. Resultado. Abriu um furinho no bolso de dentro, eu não percebi. E abriu um furinho aqui embaixo do casaco. E um dia eu peguei o dinheiro, pus no bolso, né? Você põe no bolso, você espera que ele vá até o fundo. Você não vai com a mão até o fundo, né? Porque se fosse, ia ser que nem um carro, né? Lembra um carro que nós tínhamos que enfiava a mão por fora e fazia assim, ó.
Houve um carro desse na nossa vida. Quando eu fui pegar o dinheiro, mas você começa a bater como alguém que procura um cigarro. Onde está? Onde eu pus? Tiro o casaco, vou ver dentro, enfio a mão até o fundo, um buraco. Falei, então, caiu para dentro, vou procurar, tinha outro buraco embaixo. Falei, Deus, ele falou, não tenho nada com isso. Eu disse para você dar esse casaco. Mandasse ele embora. Amém? Já estava na hora de ir. Eu creio que muita gente hoje vai chegar na sua casa, olhar no armário e falar, opa, rapaz, você já está muito no meu pé. Está na hora de você andar, seguir sua vida. Oh, glória a Deus. Deus está falando para fazer e nós não fazemos? Considera, ele disse. Eu creio que é isso, irmãos. Deus pode fazer muita coisa. E eu estou terminando aqui no livro de Deuteronômio, e eu queria só te passar esse e te abençoar com Tessalonicenses. Pode ser? Pode ser, internauta? Bom, não te ouvi mesmo, então tudo bem, pode ser. Deuteronômio 8:17. O que diz? O que diz? Por favor, irmãos, nós acabamos de ler, considerai. O que está agora? Primeira palavra. Qual é a primeira palavra? Não digas. Não é para abrir nossa boca e falar qualquer coisa. Não digas. Não digas. Pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas. Tira a glória de Deus. Se você está fazendo, homem de Deus, mulher de Deus, membro, pastor, seja você quem for, é porque Deus está te usando. É porque Deus tem misericórdia da gente e está usando. Não deixa teu ego subir. Porque é fácil cair. Amém? Sempre diga, graças a Deus. Deus fez, Deus está fazendo e vai fazer muito mais, porque eu creio no poder dele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou terminar no livro de Tessalonicenses, no seu capítulo 5. E eles dão como diversos preceitos. A partir do verso 12. E a palavra está nos dizendo, agora vos rogo, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e o que vos presidem no Senhor para vos admoestarem. E que não tenhais, e que os tenhais com amor, com máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longâminos para com todos. Esta é a igreja que Jesus quer na terra dele. Porque essa terra pertence a ele. Ele deu ele aos filhos dos homens por um tempo. Essa terra não pertence a nós. Ah, mas pertence sim, eu tenho uma escritura do meu terreno. Bela porcaria, você não vai levar isso para o céu. O poceiro vai lá, pega a tua terra, você já era, você não tem mais nada. Amém? Você tem só um papel. Não tem mais nada. A terra pertence ao Senhor. De vez de nós cuidarmos dela, nós estamos destruindo ela. Evitai. Está escrito isso no 15?
Diga, eu devo evitar que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, eu tenho que seguir sempre. Não, o sempre que você falou, o pessoal da internet não ouviu. Sempre, dá um sempre de Deus, sempre. Sempre o quê? O bem entre vós e para com todos. Alegrai-vos quando? Sempre. Quando acabar esse epidemia. Irmãos, é melhor ficar com uma epidemia conhecida, onde a gente já tem um remédio, do que vir uma nova. Sim ou não? Pelo menos essa já é conhecida, você já tem o remédio, já tem o estudo, está ficando melhor, está se aprofundando, toma vacina, não tem problema, toma todo ano. Veja a hora que acaba isso aí. Acabou, aí vem outra. Porque o povo vai de mal a pior. Infelizmente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ele disse, esteja sempre alegre. E depois? É para orar, irmãos. Orar sem cessar. Ore. Orem, orem, orem. Determinem. Busque a palavra. Em vez de ficar reclamando, chorando, vão orar. Agradeça a Deus. Senhor, aconteceu isso. Tá bom, então é uma oportunidade. Agora vamos em frente. Amém? Perdi o emprego. Tudo bem. Vai para frente. E se Deus está te dando uma oportunidade? Está te dando uma oportunidade de você começar algo novo. De fazer algo novo. Glória a Deus. Orai sem cessar. E depois? Em tudo, dai graças. Em tudo, irmãos. Graças a Deus pela pandemia. Graças a Deus pela vacina. Graças a Deus por tudo. Porque nosso Deus está no controle. Nós não vamos entender as situações, mas Deus está no controle. Em tudo dai, porque esta é a vontade em Cristo Jesus para convosco. 19. Você tem coragem de ler? Não apagueis o Espírito. Mas eu não vou fazer isso, apóstolo. Pelo amor de Deus. Quando você se enfurece, quando você fica bravo, quando você ou ofende, ou se sente ofendido, meu irmão, você não subiu no Calvário. Amém? Não tem buraco na sua mão aí, tem? Não. Se tem, é porque você se machucou. Não tem, irmãos. Quantas vezes nós estamos ofendendo, apagando o Espírito Santo dentro da gente mesmo? Não aceito isso, não perdoo aquilo. Meu irmão, não concorda? Não anda dois juntos. Simples. Amém? Simples. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo dai graças, porque essa vontade. Não apague o Espírito. Não desprezeis as... Eu pedi 4 coisas hoje a Deus sobre a tua vida a partir desse próximo mês. Fale ela. Execute ela. Mas, apóstolo, não deu para mim anotar. Eu já disse para trazer caneta e papel. O próprio Senhor já disse isso. Anote tudo. Julgai todas as coisas, mas é para reter o quê? O que é bom. Abstendo-vos de toda forma do mal.
Você pode receber isso? Pai, toda a honra, toda a glória a Ti, santo, santo é o Teu nome. Entreguei Tua palavra, Senhor. O poder está com a Tua palavra, o poder está com o Teu Santo Espírito. Eu não tenho esse poder. O poder, ele só se manifesta através de cada um de nós quando o Senhor deseja. Bendito seja o Teu nome. Eu Te agradeço, Pai. Derrama sobre cada um, ó Espírito Santo, em nome de Jesus, os que estão aqui, os que estão nos acompanhando. Ajuda, Senhor, os Teus filhos. Nós precisamos de ajuda mesmo, eu também preciso. Ajuda-nos, Senhor. Cura-nos, nos liberte. Nós temos uma tendência, Senhor, nós estamos livres e queremos ficar presos. Tem misericórdia, Senhor. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor está entrando em todas essas vidas e a obra do Senhor está sendo feita porque Deus não está parado, Deus está fazendo e o povo de Deus precisa ir avante. Vamos avante, vamos marchar. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Pai, eu Te agradeço por esse dia tão tremendo, esse mês que foi tão maravilhoso, Pai, com tantas libertações que o Senhor fez. Eu vibrei com cada uma. São vidas que estão sendo libertas para Te adorar, para Te louvar, para Te servir, anunciar a Tua palavra. Glórias ao Teu nome, Senhor. Obrigado porque o mês ainda não terminou, o Senhor ainda vai fazer muitas coisas. Uma semana maravilhosa de bênção que temos pela frente. Sei que nenhum desses dias ainda aconteceu na nossa vida, mas o Senhor é o nosso futuro. E nós entregamos o nosso caminho nas Tuas mãos e o mais o Senhor fará. Obrigado, Pai. Eu abençoo a cada um em nome de Jesus. Pai, eu trago agora a minha semente junto com os meus irmãos. Cada um vai trazer a sua semente, dê o nome que for, semeadura, dízimo, desafio, a do templo, a primícia, a oferta de gratidão, seja o que for, mas que cada um faça com alegria, não com tristeza, nem por necessidade, mas porque se alegra em colocar algo na tua mão. Poucos peixes e pães foram colocados nas suas mãos, Senhor, para alimentar o povo, mas muitos cestos foram colhidos. O Senhor é o Deus da multiplicação. Eu Te agradeço, Pai. E abençoe esse momento, abençoe cada semente agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ouça-me, igreja. Deus passa por uma cidade. Tem um homem que explorava os seus irmãos no imposto. Chamava-se Zaqueu. Sobe numa árvore. Jesus passa por ali. Eu creio que naquela hora os sacerdotes, a igreja esperava Jesus, porque afinal de contas Jesus está passando. Ele vai direto em Zaqueu. E ele diz para Zaqueu: Zaqueu, eu quero que você faça uma coisa depressa. Deus não quer para amanhã, quer para hoje. Faça depressa, desce daí. Mas ele estava numa figueira cheia de espinho, uma coisa, desça daí. Venha porque eu quero ir na tua casa. Me convém na tua casa. Você já pensou isso, irmão? O Espírito Santo hoje fala: me convém estar com você. Me convém estar dentro de você. E ele vai. Você acha que ele não foi comentado? Hein, pastores? Acha que ele não foi criticado? O sacerdote fala: mas como? Ele vem aqui na minha cidade e vai no pecador? Como? Ele vem fazer isso? Irmãos, deixa Deus fazer do jeito que Ele quer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele entra ali, ele não falou mais nada, ele só falou que eu queria ir na casa do homem. Se você pegar o texto, você vai ver, o próprio Zaqueu começou a falar para ele: olha, eu vou me arrepender,
eu vou acertar minha vida, eu me arrependo de ter feito isso, e de quem eu tirei, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus tinha falado isso para ele? Não, ele só disse, eu quero ir na tua casa. Mas quando ele falou estas coisas, ele disse, hoje a salvação entrou na tua casa. Porque ele tomou aquela decisão? Não, porque Jesus estava ali. O Espírito de Deus está aqui para falar ao teu coração. Bendito é o nome do Senhor. Deixe-me dizer uma coisa a você. Há um homem de Deus na palavra que se chamava Ezequias, era um rei. E ele se vê numa situação de aperto, tal, e ele conversa com Deus. E quando chegamos aqui para frente, lá para os versos 30 e pouco, ele ora a Deus a respeito dos exércitos que vieram ofender. Você está entendendo? Coisas que nos oprimem, coisas que nos ofendem. E ele ora a Deus, fala, olha... E Deus manda uma resposta, diz assim, então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Ou seja, ele estava numa situação tão difícil e Deus entrou com um livramento tremendo. Mas o que é poderoso aqui é que logo no próximo capítulo, a doença dele, ele tinha uma doença, começou, porque era uma doença de morte. E é tão tremendo que essa doença de morte, no outro texto anterior, ele não fala sobre ela. Ele não pede nada. Ele pediu que Deus livrasse, só isso. Mas quando chega no capítulo 38, diz, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Aqui falo eu, tudo bem? Tudo bem? Eu creio que essa doença veio, primeiro, para a glória de Deus. Segundo, ele deve ter passado tanto medo com esses exércitos, porque eram os assírios. Tanto medo, porque eles eram matadores mesmo, que aquilo, na alma dele, abriu uma enfermidade imortal. E o anjo do Senhor veio falar com ele no capítulo anterior, para que ele, através do profeta, que ele não tivesse medo, que Deus ia dar a vitória. Mas mesmo assim ele deve ter tido muito medo. Eu nunca vi um país nosso, eu não sei os outros porque eu não tenho viajado, mas o povo está com muito medo. Medo disso, medo daquilo, medo porque isso, não sei como é que vai ficar, todo mundo esperando o normal, não sei mais o quê. Não, meu querido, é um novo tempo, novas oportunidades, vamos em frente, marchamos. Diga ao povo que marche. E ele fica doente. Aí vem o profeta na casa dele. O mesmo profeta que falou que Deus ia livrar todos eles da guerra. E disse para ele, ó, põe tua vida em ordem. Ô pastor, seja sincero, quem quer, né, pastor? Uma palavra dessa. Põe tua vida em ordem que você vai morrer. Quem quer uma palavra dessa? Você quer? Quem quer? Quem quer é só levantar a mão e vir aqui à frente. É o único apelo que ninguém vem à frente. Quem quer uma palavra? Põe tua vida em ordem que você vai morrer. Ninguém quer isso. A turma quer viver. Não quer? Ele também queria. Tinha muita coisa para fazer. Mas Deus estava mostrando para ele o seguinte, falou, olha, veja como você ficou doente. Você ficou doente por causa do medo.
do problema que você tinha que enfrentar, que no caso aqui era a guerra. Eu não sei o seu problema, eu não sei a tua dúvida, eu não sei o que você tem que enfrentar, mas uma coisa eu sei, você tem que confiar. Você tem que crer. Deus não vai fazer do jeito que você quer. Ele já falou isso, escreveu na Bíblia dele. Ele vai fazer do jeito que ele quer. Então ele tem um projeto para a tua vida. Chamamos 4 coisas poderosas sobre a tua vida. Toma posse. Amém? Toma posse. 4 coisas poderosas sobre a tua vida. E aí o profeta fala isso e, olha, não tem jeito, você vai pôr tua vida em ordem porque você vai morrer. Então, diz assim, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ouça-me, nenhum rei, se ele estava deitado, pode ser que ele estava até deitado por causa da enfermidade, mas nenhum rei tem a sua cama encostado na parede. Geralmente a cama do rei é colocada no centro do quarto. Também não diz se ele estava deitado ou em pé. Não diz se ele caminhou até a parede. Ele diz que virou-se para... Então, meu irmão, se eu estou virado para a parede, significa que eu não estou olhando as demais coisas. Como hoje vou advir uma libertação tremenda sobre a tua vida. Tira os olhos de cima do problema. Olhe para a parede. E ali ele começou a chorar e a orar. Orai sem cessar. Começou a orar. E a palavra diz que Deus ouviu. Então para de olhar. Se você continuar, está certo que os exames estão ruins. Mas se você continuar olhando para isso, vai ficar ruim. Se você continuar olhando para quem te agride, quem te ofende, você vai ficar pior ainda. Olha para a parede. O que a parede te lembra? Construção. Construção te lembra pedra, rocha, cimento, palavra. Olhe para a palavra. E ele fez isso, começou a orar e chorar. O profeta nem acaba de sair da casa dele. Deus disse, volta lá. Volta lá e vai falar com ele. Presta atenção nisso. Vai. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai dizer a Ezequias assim, diz o Senhor. O Deus de Davi, o teu pai, ouvi tua oração, vi tuas lágrimas, vou acrescentar aos seus dias 15 anos. Essa era a palavra que ele foi levar. Mas não parou nisso. Diga comigo, Deus, o meu Deus, é poderoso para fazer muito mais. Muito mais. Dá um muito comprido. Muito mais. Do que eu peço ou penso. Mas deixa isso ser uma verdade na tua vida. Hoje vai para a parede. Amém? Melhor coisa que tinha, tiraram isso das escolas. Quando a gente errava qualquer coisa, menino, para a parede. Parede consertou muita gente. Hoje são gente grande. Tiraram a parede, hoje estão no presídio. Amém? Aí ele falou assim, ouvi, mas eu não vou só dar-te 15 anos não. Eu também vou livrar das mãos do rei da Assíria a ti e toda a cidade. E vou defender essa cidade. Olha o que Deus está falando. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal.
Olha o sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que Ele falou. Eis que farei retroceder. Eita! Por que não entra isso na cabeça do povo, pastor? Me dá essa revelação. Farei retroceder. O quê? A sombra. Tem acho que diz, não, o senhor tem que orar, eu não tenho que fazer nada. Eu vou fazer o que Deus mandou. E hoje eu vou entregar a palavra e fui. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você tem que crer naquilo que foi anunciado, pregado e profetizado. Ele diz, eu vou retroceder. Eu vou retroceder a sombra. Vai ser um sinal que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol. Vai declinar no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que havia declinado. Mas mesmo assim, ele faz um cântico, mas Deus acrescenta algo a mais para ele crer. Os sinais não adivinham nada, a palavra não adiantou nada. Ele confiou mais na pasta de figo do que no sinal. Hoje eu quero que você creia no sinal. Porque Deus está fazendo grandes coisas e você vai ver essa semana, Ele vai te surpreender. Porque a palavra foi lançada sobre a tua vida e novas coisas virão e você nunca mais será o mesmo. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo com essa palavra. Pai, toda a honra, toda a glória a Ti. Santo, santo, santo é Teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Eu abençoo o Teu povo, Senhor, com essa palavra. O Senhor enviou a palavra não volta vazia. Ela vai cumprir exatamente para todos aqueles que creem e obedecem. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. E te entrego a Ti toda a honra e toda a glória. Porque cada um aqui é instrumento Teu. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não preciso de uma pasta de figo. Porque eu tenho um calvário na minha frente. Que fala de um sangue derramado sobre a minha vida. E o maligno não toca. Eu tenho um sinal da ceia cada vez que nós a tomamos. Não. Eu sei que o meu Deus é tremendo. Amém? Meu Deus é tremendo? É tremendo. Meu Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, irmão. Bendito é o nome do Senhor. Creia nele. Creia nele. Se Ele quiser que você vá para Ele, deixa Ele levar, meu irmão. Eu e você somos dele. Mas se Ele quiser que a gente fique, então ore pelo teu irmão que tem que te aguentar. Amém? Beijo.